Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor Ministro, eu tinha uma pergunta para lhe fazer, já não tenho tempo para me responder, mas, de qualquer maneira, vou deixar uma breve reflexão e uma questão que terá ocasião de me responder, porventura, amanhã, no debate na especialidade. Em primeiro lugar, eu pergunto-me o que é que diria o professor de Economia, que, ouvindo agora as declarações do Sr. Ministro. Realmente, quando andou todos estes anos a dizer que o país precisava de estabilidade fiscal, de previsibilidade fiscal, que o país precisava de investimento, que as apostas nas exportações e na internacionalização eram fundamentais para o crescimento, nós vemos hoje um Ministro da Economia que, para além de ser um Ministro invisível, de ser um Ministro sem peso político, não tem sequer um modelo e uma estratégia de desenvolvimento económico para o país que consiga, no meio desta manta de retalhos que é o Orçamento de Estado para 2016, que consiga definir um rumo. Naturalmente que os empresários portugueses continuam muito preocupados pela falta de rumo, pela falta de visibilidade, pela falta de peso, não só do Ministro, mas das próprias políticas económicas para o próximo ano e, sobretudo, na falta de estratégia que permita consolidar o trabalho que foi feito pelo anterior Governo. E falando de fundos comunitários, o Sr. Ministro insiste na mesma falácia que o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro Pedro Marques, esse sim é quem manda nos fundos comunitários, nem sequer é a economia, é extraordinário que quem gere o apoio às empresas é um secretário de Estado do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, nem isso lhe deixaram ser Ministro, só prova a força e o piso político que a economia tem neste Governo, mas só para lhe dizer que, relativamente à falácia repetida dos 4 milhões de euros pagos às empresas em 2015, é uma mentira, é uma falácia, aliás, só compaginável com o estilo deste Governo, que lança cortinas de fumo, que repete inverdades, que está numa campanha eleitoral permanente. Eu lembro ao Sr. Ministro, e se não tiver esses números pode perguntar ao Ministro Pedro Marques, que no ano de 2015 os fundos comunitários serviram para fazer uma transferência de 400 milhões de euros, mais de 1 milhão de euros por dia durante o ano 2015, pela simples razão que no mesmo ano em que se preparavam as candidaturas para o Portugal 2020, estava em período de execução o CREN, o anterior quadro comunitário, que transferiu para as empresas 400 milhões de euros. E se lhe somar os 600 milhões de euros que foram transferidos em 2014, isto prefaz um total de 1.000 milhões de euros. Foram 1.000 milhões de euros em 730 dias, Sr. Ministro, muito mais do que 1 milhão de euros. Portanto, quando vem dizer que vão agora salvar o país com a injeção de dinheiros comunitários, de fundos comunitários na economia portuguesa, estão a faltar à verdade, porque se esquecem de referir estes valores que foram fundamentais para alavancar o desenvolvimento económico do país, para alavancar as empresas. E o meu desafio, Sr. Ministro, é perguntar quais são as perspectivas do Governo para 2016. Vão fazer exatamente a mesma execução que o anterior Governo conseguiu nos 2 anos anteriores? Isto é, quando chegarmos ao final de 2016, teremos 400 milhões de euros de fundos comunitários, isto é, de subvenções, de apoios transferidos para as empresas? É que, se não o fizerem, estão muito longe de conseguirem o feito que o anterior Governo conseguiu e que permitiu alavancar, isso sim, a economia, desenvolver o país e contribuir para as exportações e para a criação de emprego. Muito obrigado.